Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor, o nosso Deus. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical e sempre bom lembrarmos que é um privilégio e é uma grande oportunidade de conhecermos mais o Senhor através da sua palavra, né? Hoje a gente vai seguir aqui com as trombetas, a quarta e quinta trombeta, dando continuidade à aula da semana passada, evidentemente. E, se o Senhor assim nos permitir, seremos bem-sucedidos. Eu vou pedir ao irmão William, que estava aqui proseando até agora, para orar, nos apresentando a Deus em oração aqui, entregando esse momento de estudo, de compartilhar e de comunhão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por mais esse dia, que com certeza as suas misericórdias já se renovaram em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e fará por nós também. E agradeço também, Senhor, a presença dos irmãos, a vida de cada irmão aqui que está reunido para aprender da tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê entendimento aos professores que vão trazer aí o ensinamento aí do capítulo 9 de Apocalipse, e que nós também tenhamos a nossa mente, os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos, Senhor, para entender, para compreender e para seguirmos, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, que somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. A gente tem hoje, então, do versículo 12 do capítulo 8 até o versículo 12 do capítulo 9. É bastante conteúdo, bastante coisa para a gente conversar aqui. Então, vamos tentar ganhar tempo, né? Começar com o irmão Celso. Bom dia, meu irmão, mais uma vez. Graças e paz. Quarta trombeta, Celso. Bom dia, igreja, graça e paz. O versículo 12, né, do capítulo 8, ele diz que foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, terça parte dele se escurecer, terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. E aí ele olhou e ouviu um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Como se já não fosse muito terrível o que estava acontecendo, havia um anúncio de que ainda havia muita coisa por acontecer e que seria até pior do que já estava acontecendo. É muito difícil a gente fazer uma interpretação correta, né, desse livro, porque é um livro simbólico, uma linguagem totalmente simbólica. Agora, nesse bate-papo inicial que a gente vê algumas brincadeiras, justamente por causa dessa questão de interpretação, né? O pastor gosta muito desse, eu não tomo, eu bebo, né? Porque por causa dessa interpretação literal, às vezes, que a gente faz de algumas palavras. E no livro de Apocalipse, a gente não pode tomar muitas coisas como literais. A gente, quando tem um texto literal, a gente já se confunde na interpretação. Os 10 mandamentos mesmo, é literal. Não matarás, não adulterarás. E mesmo assim, Jesus, no Sermão do Monte, ele teve que explicar de novo. Pessoal, vocês não entenderam nada. E é algo literal. E mesmo assim o povo não entendeu. Jesus teve que falar, a lei significa isso. Né? Jesus teve que dar uma compreensão melhor para as pessoas, que elas não entenderam corretamente qual era o objetivo da lei. Imagina aí um texto, uma linguagem cheia de símbolos, cheia de códigos, como é o Apocalipse. É muito difícil, é muito complicado, e a gente tirar essas coisas aqui de forma literal. Né? E por isso que a gente vê tantas correntes, né, tantas linhas de pensamento, e falando a verdade, é difícil de você tomar posição de qual é a linha mais correta. Eu volta e meia, eu me vejo amilelista ou tribulacionista, daqui a pouco eu não sei, na verdade eu não sei o que eu sou, né? Eu estou em todos os lados, eu nem faço questão de ter um lado aqui, porque todos eles têm seus argumentos muito fortes, todos baseados na palavra,
O importante é entender que Deus está no controle da história e que todas essas coisas que estão acontecendo e estão por acontecer, elas têm uma ordem, uma determinação do Senhor, um objetivo e um propósito, e que cabe a nós estar preparados para ser arrebatados ou para ficar, não sei. É possível que nós tenhamos divergências de pensamento, de opinião, um ou outro aqui, né? Mas isso não significa que, né, isso não vai quebrar nossa comunhão ou abalar nossa fé, apenas às vezes, de repente, dependendo da linha em que você segue, em que você se baseia no seu estudo. Mas é muito difícil. E é difícil de você compreender essa situação aqui, esse fenômeno que vai acontecer nos grandes... na natureza, né? Essa parte do Sol, da Lua, das estrelas, esse grande fenômeno, eu acredito que seja algo que cause muito terror para as pessoas. Aquelas pessoas que estiverem aqui, se vamos estar, se não vamos estar, vai causar muito terror, um certo pânico, porque é algo que você vê de forma, né, indestrutível, e de repente você vê aquela coisa sendo abalada, sendo destruída, por mais que seja uma terça parte, aquilo causa um pânico, um terror, um medo terrível. E aí vem o anjo e vai te avisar, calma, não acabou ainda vai piorar. Notícias nada agradáveis que esse anjo trouxe, né? Então é tremendo, é tremendo. Então a gente tem que estar muito preparado para passar por essas coisas, né? Ou não passar, como muitas vezes a gente crê, mas o importante é que nós saibamos que, independente disso, independente se vamos estar ou não vamos estar, há alguém que está no controle, né? E que ele vai nos sustentar e vai nos fortalecer. E ai daqueles que estiverem aqui passar por essas coisas, como o anjo diz, né? Ai, ai, ai. É uma expressão de grande dor, de grande lamentação daquilo que está para acontecer. Irmãos, só aproveitando a parte da fala do Celso, né? Ele falou sobre a dificuldade de entender esse relato aqui do que acontece na natureza, né? E é muito difícil mesmo. Até o texto original, quando é interpretado literalmente, uma das coisas que o Celso estava falando, é muito difícil também. Porque a tradução literal ficaria assim, ó, a fim de que seja escurecido 1/3 deles, e o dia não brilhe por 1/3 dele, e a noite igualmente. Então, é um texto, é uma frase que, até interpretada de forma literal, é difícil de entender o que está por trás disso. O que a gente sabe é que Deus está operando. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas, antes de eu continuar falando, chamar o pastor Lizeto. Bom dia, meu irmão, mais uma vez, paz. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Em princípio, aqui esse verso 12, e conforme os irmãos já colocaram, essa difícil interpretação, mas nós percebemos sempre aqui 1/3, né, tanto aí do Sol, da Lua, das estrelas, né? E o que nós entendemos? Como nós já falamos, né, essa ação aí progressiva dos acontecimentos, mostrando ainda o Senhor sendo longânimo, e poderia ser tudo feito de uma vez só, mas é sempre dando oportunidade aos homens para o arrependimento. Mas, mesmo assim, nós vamos observar que os homens não tementes ao Senhor, eles com seus corações endurecidos, obscurecidos, eles não terão arrependimento, infelizmente, né?
E quando nós pensamos aqui nesse versículo 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Nós lembramos de Lucas, capítulo 21, verso 25. Nós temos aí o Evangelho segundo o médico amado, esse Evangelho sinótico, e nós temos essa palavra: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. É interessante como nós observamos, né, aí esse Lucas 21, 25, né, estando aqui, a gente poder compreender e observar aqui em Apocalipse, capítulo 8, verso 12. Quando nós pensamos na quarta trombeta, né, eu acho que o Luiz Moraes está aí tentando imitar aí o sonido da trombeta, não é isso? A quarta trombeta, nós temos aí o flagelo, ele vai atingir aqui os corpos celestes, fazendo com que percam parte do seu brilho e produzam uma escuridão parcial. E nós sabemos que a luz, ela é vida, a luz, ela gera vida, né? Então, as calamidades apresentadas com o soar das quatro trombetas nos fazem olhar para o passado e aí ver que a destruição de Roma, a inimiga dos cristãos, teve como uma das causas uma série de fatores naturais: terremotos, erupções vulcânicas, enchentes e outras coisas. E sempre lembrando dessa questão de que Apocalipse vai mostrar o que estava acontecendo naquele momento, o que estaria acontecendo, né, e o que viria a acontecer. Então, conforme já foi colocada essa questão aí do simbolismo, né, em Apocalipse, coisas aconteceram no passado, coisas estão acontecendo no presente, coisas que vão acontecer no futuro, né? E as trombetas, elas soaram, na visão de João, para advertir e não para destruir totalmente a raça humana. Assim, a maior parte sobrevive, vendo a ira de Deus manifestada contra o pecado, e tem uma oportunidade de arrependimento, né? E desta forma, as trombetas também mostram a misericórdia de Deus em dar oportunidade ao arrependimento. Mas, infelizmente, a oferta divina é recusada e não haverá arrependimento. E nós vamos observar isso em Apocalipse capítulo 9, verso 20, e já foi em aulas passadas bem comentada aí essa passagem pelo professor pastor Redney. Infelizmente, os homens não valorizando a oportunidade dada pelo Senhor. E aí, fechando, qualquer tipo de destruição vindo em qualquer tempo, causando dano à terra, é uma manifestação do juízo de Deus e é uma advertência para que o ser humano veja como é frágil e que precisa de Deus, né? Assim como o irmão Luiz Maras está precisando de ajuda aí com o seu Google Meet, né? Tá joia, meus irmãos? Então, parar por aqui, pastor Ednei, depois eu falo sobre o verso 13. Tá joia, meu irmão, tá ótimo. Irmão Luiz Moraes, o irmão levantou a mão, foi intencional para falar, para pedir a palavra, bom dia, paz, ou foi sem querer? Bom dia, só estou ouvindo, pastor. Estou aprendendo só. Estamos todos. Isso, estou aqui aprendendo. Muito bem. Então, continue aí, está muito bom. Vamos continuar, vamos seguir. Tocar, então, irmão, no... Desculpa, pastor Redney. Isso, ele desligou agora o áudio. Vamos lá. Irmãos, alguns pontos que eu considero interessantes aqui. Essa questão da escuridão que esse versículo 12 apresenta para a gente, né? A gente precisa sempre lembrar que o agente por trás de todos esses fatos que a gente tem visto aqui em Apocalipse e em todas as escrituras, ou em toda a escritura, esse agente é o nosso Deus, é o Yahweh,
né? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação e o Deus da aliança. E a gente está pensando aqui sobre escuridão, uma escuridão que fere, literalmente fere, um terço ali dos astros, né? Todos os astros, um terço da luz ali é ferido. Essa escuridão, ela também está sob o controle de Deus. Deus cria tanto a luz quanto a escuridão. Isaías capítulo 45, versículo 7, vai nos falar sobre isso. Salmo 104, versículo 20, vai nos falar sobre isso. Se a gente lembrar, for um pouquinho mais para trás, lá no Antigo Testamento, em Josué capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 14, a gente tem o Senhor intervindo, fazendo o sol e a lua não se moverem até que os amorreus fossem completamente destruídos. Nós temos lá em Joel, capítulo 2, versículo 2. Joel, capítulo 2, versículo 2. O dia do Senhor sendo descrito como um dia de trevas e escuridão. Nós temos em Amós, Deus declarando: farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Amós 8:9. Então, são textos lá do Antigo Testamento que vão mostrar para a gente como Deus, o nosso Deus, tem o controle, seja do dia, seja da noite, seja da luz, seja das trevas. Porque se a gente for ainda mais para trás, Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas, o mundo ainda era treva, não havia luz. Mas foi pela palavra do nosso Senhor, o Criador, que disse: haja luz, e houve luz. Então, eu estou trazendo para os irmãos a lembrança, porque os irmãos sabem disso. Eu estou lembrando os irmãos, que romântico. Estou lembrando os irmãos que exemplo, que romantismo, né? Estou lembrando os irmãos Love, não aguento. Estou lembrando os irmãos o fato de que quer que seja dia, quer que seja noite, quer haja luz, quer haja trevas, e nós enfrentaremos dias em que parece que o sol está assim, a pleno, sabe, meio-dia. E nós enfrentaremos dias em que parece que as trevas estão à solta. Isso não num sentido literal, mas num sentido figurado. Dias bons, dias maus. O certo, queridos e queridas, é que Deus é quem usa tanto a luz quanto as trevas, tanto o dia quanto a noite, porque tudo se submete ao seu poder. E essa não é uma figura utilizada só no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso continua. O pastor Luizeto mencionou o texto de Lucas. Em João capítulo 1, versículo 5, nós lemos que a luz da palavra resplandece nas trevas e que as trevas não prevalecem contra ela. Porque o tempo todo, aliás, João, não no Evangelho só, mas nas suas cartas, ele vive usando essas figuras antagônicas aí, opostas. Luz e trevas, bem e mal, enfim, ele vive usando esses opostos para sinalizar a relação do bem com o mal. E aí, irmãos, nesse sentido, comumente as trevas significam destruição. O pastor Luizeto usou usou Lucas, eu vou usar Mateus 8:12. Ainda em Mateus, capítulo 22, 13. Mateus 25, 30. Então, Mateus 8, 12, 22, 13 e 25, 30. São textos muito claros que usam as trevas para representar destruição. O termo está intimamente ligado a choro e ranger de dentes no Evangelho de Mateus. E aqui, quando a gente lê, e aí parece que eu estou fugindo do assunto, mas agora eu vou fazer todo o link de tudo que eu falei. Quando a gente lê o versículo 12 aqui do capítulo 8, ele não traz em si um sofrimento. Mas a gente vai ver o versículo 13, o pastor Luizeto não comentou sobre o verso 13, ele parou no 12, né? Mas eu vou puxar o verso 13, até porque o irmão Celso já mencionou.
embora o versículo 12 do capítulo 8 de Apocalipse não traga um sofrimento, ele traz uma consequência para os habitantes da terra. Essa consequência são trevas e escuridão. E essas trevas e escuridão, elas estão relacionadas a sofrimento, a destruição, como os textos de Mateus que eu mencionei afirmam para nós. E o verso 13 tem o anjo entrando em cena e fazendo aquela fala de mãe, né? Ai, ai, ai. Porque é a hora que o choro e ranger de dentes vai começar de fato a acontecer. A ação do Senhor, não destruidora simplesmente, mas despertadora, vai atingir diretamente agora os seres humanos. Então, o verso 12 não traz um castigo, né? Não traz um sofrimento específico direto, mas ele é a preparação para o que vem do verso 13 em diante. Pastor Liseto. É interessante destacar, Redney, que nós citamos aí os evangelhos, Lucas, Mateus e João, e são palavras do Senhor Jesus, ainda que tenhamos aí os registros dos evangelistas Lucas, Mateus e João, mas são palavras do próprio Senhor Jesus. E quem é o centro de todas as coisas no livro de Apocalipse? É o Senhor Jesus. Então, essas palavras, falando sobre essas catástrofes, sobre essas tragédias, foram palavras que o Senhor Jesus mencionou para os discípulos também, para as multidões, para as pessoas que estavam ali questionando e procurando saber, né, o fim de todas as coisas. Então, são palavras do próprio Senhor Jesus. Perfeito, exatamente isso. Gente, a gente diz o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Cristo. Eles foram registrados por Lucas, Mateus e João, né? Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho é Jesus. Então, irmãos, a gente entra no versículo 13, que traz aí a continuação para que a gente até chegue até a quinta trombeta, com essa abertura, assim, essa abertura perfeita, porque é o uso das trevas para apresentar a dor, o sofrimento, o choro e ranger de dentes que está para acontecer, literalmente agora, sobre aqueles que não têm a marca do Senhor, né? Se você depois observar lá Apocalipse 16:10, você verá que os seguidores da besta, né, aqueles que não têm a marca de Cristo, chegam a morder a própria língua de tanto sofrimento que eles estão a enfrentar. Porque ai, 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 é o que o anjo declara e o que a gente passa a ver daqui para frente. Irmãos, o pastor Luiz mencionou, domingo passado a gente também já mencionou, o propósito de Deus aqui não é destruir tudo. Se fosse, era só um estalar de dedos, uma única palavra, ou o sopro da sua narina, já seria mais do que suficiente para pôr tudo por terra, destruir todas as coisas. A gente vê o Senhor usando as pragas, esses eventos da natureza, né, os cataclismas, para chamar a atenção da humanidade. E essa humanidade, infelizmente, como nos nossos dias, apesar de tudo que acontece, não se arrepende, não abandona os seus pecados e não se volta para Jesus. É triste, mas é realidade. Vamos seguir. Luizete, você quer mencionar o verso 13 que você não mencionou, meu irmão? Ok, né? Verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O negócio já era sério, ele diz, vai ficar mais sério ainda. Apertem o cinto. São advertências, né? E nós percebemos aí essa questão da crescente, né? Da progressão. Então, antes que o anjo tocasse a quinta trombeta, João viu uma águia, que é uma ave caçadora. E essa ave que se levanta ao mais alto céu e desce com a rapidez de um raio sobre a sua presa. Interessante essa figura, essa ilustração, essa analogia. Essa ave anuncia as calamidades iminentes que atingirão diretamente os habitantes da terra, o mundo idólatra,
hostil a Deus, isto é, aqueles que vivem rebelados contra Deus e que não foram marcados com o selo do Deus vivo. Algumas versões vão dizer um anjo com relação a essa passagem, né? Mas nós temos essa figura da águia. E segundo a Bíblia Vida Nova, a águia, nesta cena, cheia de pressentimentos e terror. E aí o tríplice ai da águia exprime a severidade da ira divina a ser derramada, e até esse ponto na narrativa, os julgamentos tocam a natureza inanimada. Agora, apontam o homem. Então o negócio vai ficando sério, porque estava tão somente tocando a natureza inanimada. Agora, o negócio vai ficar sério para o homem. Até então era a natureza que estava sendo tocada. Agora, a partir da quinta trombeta, o negócio vai ficando sério, pastor Ednei. Meu irmão, vai ficando muito sério. A palavra do anjo, a gente às vezes fica pensando, o Senhor, um anjo, né? Vai trazer uma mensagem boa. Rapaz, esse anjo aqui, ele acabou com as esperanças de quem estava dizendo assim, meu Deus, manda um refrigério. É igual aquela música, ai, 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 ai. Tá, a coisa é séria. Antes da gente entrar na quinta trombeta e eu chamar o irmão Celso, vou fazer só um breve resumo do que a gente viu até aqui, das trombetas e do resultado disso, né? O primeiro juízo, a primeira trombeta, mostra que esse mundo material, irmãos, ele não é a resposta, não. O segundo e o terceiro juízo, ou a segunda e a terceira trombeta, falam sobre o comércio marítimo, e isso inclui o suprimento de alimentos, né, e toda a provisão. O quarto juízo, que é a quarta trombeta, concentra o seu foco na própria vida e nessa relação que nós temos com as fontes de luz, fontes de calor, então, que são ali os astros celestiais. Imagina viver com menos sol do que o que a gente já vive, né? Com menos luz do que o que a gente tem. É essencial para a vida, irmãos, para a existência. Então, o que a gente tem nessas quatro trombetas juntas aqui é uma prova de que os homens que vivem com base nas coisas deste mundo, eles são extremamente tolos. Eles fazem a pior escolha possível, porque a vida só tem sentido, ela só existe de fato quando nós estamos em Deus, em Cristo Jesus. É um resumo do resumo, só para a gente poder passar adiante com um fechamento, digamos assim. E aí a gente entra, então, no capítulo 9, versículo 1. E aí eu chamo o irmão Celso para nos introduzir nesse texto. Eu vou ler, então, o versículo, pastor. Fica à vontade, meu irmão. Versículo 1, capítulo 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. De algumas interpretações aí que a gente encontra sobre quem seria, o que seria essa estrela caída. João viu uma estrela que já tinha caído. Ele não viu a estrela caindo. Em outro texto lá na frente ele viu uma estrela caindo. Nesse agora ele já viu a estrela caída. A estrela que caiu do céu. Que eu mais me, né, acabei, foi essa de que seria o próprio Satanás, essa estrela caída. E até porque Jesus mesmo, em outro momento, já havia citado, quando os discípulos foram evangelizar, fazer missões, ele falou, eu vi como é que Satanás caindo do céu como uma estrela. Então, há uma linha muito forte de que seja Satanás, essa estrela caída, até pelo que vai acontecer posterior. E, então, é bem provável que seja Satanás. E a Satanás foi dado a ele um poder, foi dado a ele uma autoridade. E o que fica forte aqui é que ele não tinha chave. Ele não tinha a chave do abismo. A chave foi dada por Deus. Ele não tinha essa chave. E a gente vê lá na frente, no próprio Apocalipse, que Jesus tinha a chave do céu e do inferno. Jesus que tinha essa chave. Então, essa chave foi dada para que ele abrisse ali esse abismo.
é um poder que é dado a ele, mas a gente vê que é um poder limitado. A gente não pode negar que o inimigo ele tem poder, porque a gente cai no erro de subestimar. A gente não pode superestimar, né? Achar que ele morrer de medo aqui, achar que ele é tão... E também não podemos subestimar, né? Ignorar que ele tem o poder, ele tem as estratégias dele. Mas todo o poder que ele tenha, tudo aquilo que ele possa fazer, está sempre sobre um limite, está sempre sobre uma condição, uma condicional que Deus coloca. A gente vê lá quando, no livro de Jó, né, ele teve autorização para fazer o que ele fez com Jó. Então, a gente percebe que esse poder que ele tem, ele é limitado por Deus. Então, nós temos que... Isso também nos conforta, né? Ao mesmo tempo que você pode se assustar, saber que ele tem poder, e é um poder que homem nenhum, né, com capacidade humana nenhuma, força humana nenhuma é capaz de enfrentar de igual para igual, né? Por isso que nós podemos enfrentar esse poder na força do Senhor, com o Espírito Santo, porque na nossa força humana não temos condição nenhuma de resistir, de enfrentar. Mas o que nos conforta, o que nos fortalece é saber que esse poder que ele tem é limitado. E é limitado pelo nosso Deus. E o nosso Deus, ele, ao mesmo tempo, também nos capacita e nos fortalece para enfrentar esse poder que Satanás possui. Luizeto? É interessante que Hernandes Dias Lopes, falando sobre esses versos, que se seguirão do verso 1 até o verso de número 12, ele vai destacar aqui a cavalaria do inferno. E, pregando sobre esse texto, ele fala literalmente sobre a cavalaria do inferno. Quando o anjo tocou a sua trombeta, João viu uma estrela que havia caído do céu. Então, simboliza um anjo decaído. Havia caído do céu à terra. E essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Como o professor Celso destacou, ele não tem a chave, né, mas ele teve autorização para utilizar a chave. E nesse caso, a estrela é anjo, né? Alguns, entre eles, Luiz Saião e Hernandes Dias Lopes, entendem que esse anjo é Satanás. E conforme Lucas 10:18, as palavras do Senhor Jesus, né, quando Jesus diz para os discípulos, eu via Satanás como raio cair do céu. E também conforme o profeta messiânico Isaías, como Isaías capítulo 14, verso 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Né? Então, há um entendimento muito forte de ser aí Satanás. Agora, alguns outros entendem que esse anjo não é Satanás, né? Declarando que esse mesmo anjo ele vai aparecer outra vez descendo dos céus com a chave do abismo, né? No capítulo 20, no verso 1. E é ele quem prende Satanás, capítulo 20, verso 2 e 3. E aí é o anjo do abismo, conforme o versículo de número 11. Então, existem essas duas interpretações, né? O Celso já tem o entendimento de que seja Satanás, né? Eu aí sigo a linha do Celso, do Luiz Saião, do Hernandes Dias Lopes, entendendo que aqui esse anjo seria Satanás. Mas nós não somos os donos da verdade, né? Há margem para outra interpretação, mas é aquilo até que eu estava falando com a Neia ontem. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem, né? Seja um outro anjo, seja Satanás, a realidade é que a mensagem que está sendo anunciada, que aquilo que vai acontecer, seja se for esse anjo Satanás ou não, é que a situação será uma situação muito séria, né? E o importante é a mensagem que o Senhor está passando, né? Agora vamos pensar aqui sobre o abismo, né? Que aí nós temos aqui que esse anjo
ele recebeu, né, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Né? O abismo é o lugar de onde vem a besta. Apocalipse 11, verso 7, Apocalipse 17, verso 8. É o lugar onde Satanás será preso. Apocalipse 20, 1 a 3. É o lugar dos demônios. E aí nós temos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, verso 31. Interessante essa passagem, se você puder ler, essa experiência lá do Senhor Jesus repreendendo lá a legião de demônios. E sendo assim, o poço do abismo é, segundo a Ascraft, um reservatório do mal, é um negócio mesmo de trevas, de uma coisa terrível, né? E aí, eu gosto muito dos apontamentos da Bíblia Vida Nova, vocês já perceberam, né? E segundo a Bíblia Vida Nova, esse anjo passa a abrir o abismo para soltar as forças demoníacas. Aí aquela palavra do Hernandes Dias Lopes, né? O exército, a cavalaria do inferno, né? Então, esse anjo passa a abrir o abismo para soltar as forças demoníacas contra todos os que não têm o selo de Deus. A gente vai perceber isso no verso 4. É uma obra diabólica permitida por Deus. E até o Celso citou aí Jó, que ele foi tentado, ele foi provado por Satanás, mas com a aprovação, permissão de Deus. E até a gente entende que existe esse limite que já foi destacado. Nós não podemos ser tentados acima do que nós podemos sofrer de tentação. Deus nos dá o escape. Então, até para fazer alguma coisa, Satanás só faz com a permissão de Deus. Né? Ele é limitado. Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então, aqui nós temos a obra diabólica permitida por Deus para ser um castigo a homens que escutaram mais a Satanás, mais as obras do mal, do que a Deus. Né? É que a gente percebe realmente a situação ficando estreita. E, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Olha, se nós estamos enojados de tantas coisas que temos visto, ouvido, presenciado, testemunhado, eu fico imaginando Deus. Né? E a situação vai se complicar para esses que não temem ao Senhor e não se arrependem dos seus pecados. Irmãos, a gente fica nessa questão, né? De esse anjo era um anjo bom ou era um anjo mau? Assim, a discussão existe, eu acho até que ela pode ter... o irmão Celso levantou a mão, verdade, obrigado, minha irmã, já tinha esquecido. Celso, querido, pode falar. Não, pastor, só uma dúvida que fica, né? Quando fala que esse anjo caído, essa estrela, né? Caída, ou anjo caído, acho que ninguém cai do céu por acidente, né? Ninguém cai do céu por acidente. Eu estou andando, tropecei e caí. Acho que você é arremessado, lançado. E se você foi lançado do céu, não é por boa coisa, né? Não é por um bom motivo. A impressão que dá é essa, que foi caído. Não foi um anjo que chegou, que veio voluntariamente. Ele simplesmente caiu porque alguém deve ter empurrado ele lá. Pois é, exatamente. Mas muito boa. Só que, irmãos, qual talvez seja a grande dificuldade aqui de acreditar que esse é um anjo mau, que esse é um demônio, ou que é Satanás? Esse seria o único lugar em Apocalipse em que Deus usaria um anjo mau para cumprir a sua vontade. Em todo o livro de Apocalipse, esse seria o único lugar, o único momento em que Deus usaria um anjo mau para fazer a sua vontade se cumprir. É impossível acontecer? É claro que não. Porque Deus é Deus. A gente está falando de textos que só mostram cada vez mais a soberania do Senhor, o controle absoluto de Deus. Então, se Deus quiser usar Satanás para cumprir a sua vontade, ele usará. Porque Satanás não reina, irmãos. Satanás não domina nada. Até o poder que ele exerce, já foi mencionado hoje, é limitado. Então,
a grande verdade é que Satanás, por mais que se ache alguma coisa, ele é um mero instrumento nas mãos de Deus para cumprir a vontade do Senhor. E a gente não o despreza, mas também a gente não supervaloriza. O que a gente faz? A gente serve a Cristo e destrói as portas do inferno, vencendo Satanás pelo poder e a autoridade do Senhor. Só por isso. Se for depender de nós, ai, 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 usando as palavras do anjo. Então, irmãos, assim, a gente fica diante desse dilema. E qual é o problema disso? Se for um anjo mau, como é que a gente pode pensar que Deus vai confiar, né? São as teorias. É difícil imaginar que Deus vai confiar a um anjo mau, a um anjo caído, a um demônio, a chave da própria prisão. Sabe? É igual um carcereiro, um chefe da prisão lá, que eu não sei como é o nome. Celso, por favor, me ajude. Como é o nome do chefe da prisão, meu irmão? Enfim. É carcereiro mesmo. Carcereiro mesmo. Então, mas olha, pastor, tem presos que têm a chave. Um preso que tem a confiança, ele é um preso ali que ele fica no seguro e ele acaba tendo a chave. É o caso aí, ele tinha algumas regalias, esse preso, ele acaba tendo a chave ali para poder até fazer trabalho, serviço. Então pode ser isso aí. O diabo era um auxiliar, entendeu? Ô, Luizito, pode falar, meu irmão. Mas os demônios gostam de fazer coisas ruins. E qual é a missão aqui? A missão aqui é uma coisa que vai gerar destruição. E os demônios estão aí para destruir. Então, olha, recebe essa missão de soltar as seclas. Opa! Ele vai soltar os asseclas aí para poder fazer. Porque o que a gente vai ver, o que vem a seguir, é terrível, né? Vai lá e solta os seus comparsas, né? Ele não pensaria duas vezes. Me dá a chave aqui que eu tô indo. Vamos entrando desse comics, né? Imagina aí o Coringa com a chave aquele asilo, como é que é? Onde tem os presos lá, os inimigos do Batman, né? Aí o que acontece? Né? E o Batman também está ligado às trevas, né? E aí ele vai lá, solta todos aqueles malucos lá para fazer o mal lá na cidade, né? É mais ou menos isso. Pois é. Tem gente que não acredita muito nessa teoria, não, de que seja um anjo mau ou que seja Satanás, né? O chefe dos demônios aí. Porque eles se apegam justamente a isso, né? O único ponto em Apocalipse que Deus usaria um anjo mau e confiaria as chaves da prisão a um demônio. Eles não aceitam isso. E aí eles vão dizer, irmãos, que em vários momentos em Apocalipse, cair e descer são termos paralelos. Por quê? Porque a gente tem em Apocalipse, e a gente já leu nos primeiros momentos aqui em Apocalipse, nos primeiros capítulos, o texto falando que o anjo desceu, e não que o anjo caiu. Então, eles estão se apegando a uma questão linguística aqui, para defender a ideia de que não é um anjo mau. Irmãos, a gente não vai ficar se pegando se era um anjo bom, se era um anjo ruim. Né? A gente está só apresentando essas teorias, possibilidades, porque elas existem. O grande fato é que tudo está corroborando, contribuindo para o cumprimento da vontade do Senhor. É isso que a gente precisa ter em mente. Aí o pastor Luizito já falou sobre o significado do abismo, sobre tudo isso, e eu acho que a gente tem até tempo para seguir um pouco mais. Vamos chegar às 11 horas, a gente consegue discutir um pouco mais aqui a respeito do texto. Podemos continuar lendo? Podemos continuar lendo? Então vamos ler aqui o restante do texto para a gente continuar. Versículo 2, tá? Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore,
mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, já extrapolamos o tempo da Covid, tá, gente? A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Meu Jesus, misericórdia. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, era como o barulho de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, olha esse anjo aparecendo outra vez, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. E aí a gente vai ver o sentido desses nomes. E aí, verso 12, o primeiro ai passou, 2 outros ainda virão. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vamos lá, irmãos. Irmão Celso. Posso ir até onde? Meu irmão, se você quiser falar sobre a primeira ação deles que causa o sofrimento e depois a gente fala sobre a questão da aparência, pode ser uma boa divisão aqui, tá? Se quiser, fica a teu critério. Tá. Então, começando aqui o pastor já tinha explicado sobre o abismo, já leu até um versículo que eu tinha até destacado aqui, de Lucas 8:31, né, quando os próprios demônios pedem para o Senhor Jesus, não nos mande para esse lugar, que era considerado uma prisão, né, uma prisão dos demônios. E aí, essa questão de não poder ser usado, em Apocalipse, pode ser que a gente não tenha visto realmente essa situação, mas se a gente for contextualizar com toda a Escritura, várias vezes Deus usando pessoas ímpias, né, para fazer a vontade dele, para cumprir o propósito dele. No próprio povo de Israel, várias vezes foi Ciro, foi Assuero, Nabucodonosor, homens nada justos, né, foram usados instrumentos na mão de Deus para que o propósito de Deus fosse alcançado. Mas o que a gente percebe desses gafanhotos, né, esses que saem do abismo, se a gente tendo a linha de que esse anjo que abre esse abismo é uma prisão de demônios, e que sai dessa prisão, são demônios. E são demônios que têm muito mais poder do que os demônios que estão atualmente em nosso meio, que agem nesse momento. São demônios que têm um poder maior de aterrorizar, de oprimir. Então, uma grande opressão, um grande terror que vai ser causado pela ação desses demônios. Né? Vai ser um momento de muita tribulação, de muito sofrimento. Mas o que eu quero destacar no versículo 4, que é algo que me chama muita atenção. Algumas coisas me chamam muita atenção no versículo 4. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Mais para frente, a gente provavelmente vai chegar numa marca que as pessoas falam tanto e tentam descobrir tanto e questionam tanto, que é a marca da besta. E tem uma marca que é muito mais importante, que é a marca de Deus. Essa é a grande marca, é essa marca que nós temos que procurar, a marca do Senhor. Então, essa marca, esses que estiveram marcados com o selo de Deus, esses homens serão protegidos da ação desses demônios, dos acontecimentos desses dias. Por quê? Então a gente lembra de 1 Pedro 2,9, né, quando diz aqui, nós somos propriedade exclusiva de Deus, né, povo escolhido, nação santa, povo adquirido.
É como se tivesse ali, ó, vocês pertencem, vocês têm um dono. Vocês não estão sozinhos, vocês têm um dono. Vocês têm um pai. Né? Certa vez eu estava no cinema com meus filhos, eles eram menores, e aí meu filho, ele ri, ele se esperneia todo, e aí a gente não havia percebido isso, a gente vai saber dessa história depois. Não? E quando ele ria, ele batia no banco da frente, tinha uma mulher, a gente não tinha percebido isso aí. E ela se incomodou, e ela falou alguma coisa, xingou, a gente não sabia nem qual era a gente. Todo mundo distraído no filme. Daqui a pouco a mulher levantou, foi lá fora, daqui a pouco ela voltou com 2 seguranças. Aí apontou, é aquele menininho ali. Aí o segurança assim, ó, você... Começou a dar uma bronca no meu filho, assim, ó, você, não sei o quê, eu vou tirar você do cinema. Aí eu falei, ô jovem, boa tarde, você está falando com ele? Você não está vendo que eu estou aqui, eu sou o pai dele. Não, você tem que falar comigo. Ele tem pai, né? Se ele está errado, se ele fez alguma coisa errada, você fala comigo. Ele não está sozinho aqui. Ele tem um pai. É assim somos nós. O inimigo, ele não pode nos tocar porque nós temos um pai. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós, na salvação, a nós nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos povo de Deus, propriedade de Deus. Então, quem tem essa marca, esse selo, está protegido pelo Senhor. Então, esses demônios que virão, eles não poderiam, não tinham autorização para tocar e para fazer nenhum mal àqueles que são por propriedade de Deus, aqueles que são filhos de Deus, porque eles têm um pai. E aí a gente percebe, né, a importância de ter essa marca, né, de ter a marca do Senhor, a importância de ter debaixo das asas do Altíssimo. Aí, essa questão que me levantou uma questão, e quando eu faço as questões aqui, o pastor Sérgio, às vezes, pensa, é mais um cabelo branco aqui. Não é para colocar ninguém, e até porque não é essa a intenção, né, de colocar ninguém, é simplesmente uma dúvida mesmo que surge, porque a gente aprende com as perguntas. Né? E como o irmão Luiz Moraes falou, estamos aqui para aprender, todos nós estamos aqui para aprender. Né? Não tem um professor aqui, todos nós somos alunos. E o aluno, ele aprende perguntando, e eu tenho muitas dúvidas às vezes. Quando você vê aqui, não toque nos homens que têm essa marca. Então, peraí, haviam pessoas naquela época, nesse tempo, nessa tribulação, que tinham a marca de Deus. Então, eles não tinham sido arrebatados. Então, eles estavam aqui no momento da tribulação. Eles estavam aqui no momento do sofrimento. Então, fica essa dúvida. Então, não foram arrebatados esses que têm a marca. Né? Eles estão aqui. Quem são esses que estão aqui? Né? Alguns já foram arrebatados, mas esses que ficaram, eles também têm a marca. Eu só vou concluir, pastor, eu estou passando a bola aqui. Vai anotando que de repente tem mais dúvida aí. Então, a minha pergunta é, tem uma segunda época? Tem um povo que ficou de recuperação? Não foi no arrebatamento, aí ficou de recuperação. Ficou para a segunda época, né? Será que tem? Porque esses que ficaram, né, não serão tocados e com certeza se manterão fiéis e serão salvos. Então, tem uma segunda época. E aí tem a outra questão no versículo 5, quando ele dá esse prazo, esses 5 meses. A gente percebe que é o quê? É um sofrimento que tem um prazo, é limitado. Tem um tempo para acabar. Aí eu lembro de Salmo 35, né, que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem limite, tem hora, Deus determina. Deus, ele estipula um prazo. Então, há sofrimento, há dor, mas Deus, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E aí, depois eu vou parar aqui no 5 aí, depois, e fica essas dúvidas aí que eu lancei. Eu só levantei a mão para dizer que o pastor Luiz Neto vai responder a todas essas colocações, tá? Mas, brincadeiras à parte, antes que o Beto se intrometa aqui na conversa para dizer que eu sou muito amigo, como ele falou da última vez. Antes que ele se manifeste. Antes que ele se manifeste. Não se manifesta não agora, viu, Beto? Irmãos, o que eu entendo da visão pré-tribulacionista é que, principalmente, isso está relacionado aí ao povo judeu, que vai se arrepender diante
da grande tribulação, né? A parte desse povo judeu, remanescente judeu, se arrependeria, se converteria diante das lutas da grande tribulação, da perseguição e de todo o sofrimento, tá bom? O Beto levantou a mão, foi isso aí? Gente, eu posso excluí-lo da conversa, vou tirá-lo da conversa. Por favor, Fala, por favor. Fala, meu irmão, pai. Tô brincando, pô. Só levantei a mão para pirraçar. Olha que pecador. Meu irmão, mas, ô Celso, são respostas que, na verdade, a gente não tem, meu irmão. Essa é a verdade, queridos, essa é a verdade. A gente tem ideias, teorias do que estudiosos aí, pensadores escreveram. A gente apresenta essas teorias, essas possibilidades. A gente até crê, se apega mais a uma ou a outra, mas ninguém tem a resposta para isso, né? Se alguém vai ficar de recuperação ou não. Eu espero, se tiver recuperação, eu só não quero passar por ela. Eu quero passar direto, sabe? E para isso eu tenho que me apegar a Cristo. Agora, o que Deus fará, eu não sei. Eu sei que até para os que passarem por essa tribulação aí, o Senhor os guardará, os livrará, eles terão a marca de Cristo. Então, é difícil a gente afirmar alguma coisa quanto a esses assuntos, porque são coisas que Deus não nos deixou tanta clareza, né? Ele não nos deu resposta para isso e não nos deu porque não quis. Então, a gente faz o que a gente precisa fazer dentro do que a gente já sabe. O que a gente não sabe fica a cargo do Senhor. Luizete, você quer falar alguma coisa, meu irmão? O meu melhor professor no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca, no Rio de Janeiro, pastor missionário da Junta de Richmond, no sul dos Estados Unidos, quando um aluno fazia uma pergunta extremamente difícil, ele com aquela camisa de manga curta, viu, irmão William? Com a gravatinha, ele passava a mão na gravatinha e dizia assim: eu não sei, eu poderia dar uma resposta, mas eu tenho uma responsabilidade para com vocês. Eu posso pesquisar, posso estudar para trazer uma resposta mais adequada para vocês, mas eu não sei. E aí, como o pastor Redney já falou, Celso, são enigmas que nós temos dificuldades para responder. Existem algumas possibilidades. E a possibilidade já do povo do Senhor não está aqui, né, do arrebatamento, e essa possibilidade da oportunidade aí para que o povo de Israel, o povo judeu, realmente reconheça a Jesus como o Messias, porque quando nós estudamos a questão de como o Senhor irá tratar no final dos tempos o povo judeu, e nós podemos falar isso, inclusive, quando nós encerramos aí as mensagens, né, em Malaquias, e depois teremos também a oportunidade de retornar a essas mensagens, mas a forma como o Senhor vai lidar com o seu povo, né? Mas, assim, qualquer afirmação pode ser, assim, prematura, porque são várias possibilidades, né? E o mais importante é aquilo que foi destacado, quando a gente falou sobre a própria questão aí do anjo, né, que teve acesso aí à chave do poço, do abismo. É a mesma questão. O importante aqui é que o servo do Senhor, o salvo do Senhor, ele estará protegido e guardado pelo Senhor. E tão somente os rebeldes que serão punidos. Então, assim, uma resposta pura e simples, ela é muito complicada de ser dada, né? Existem várias linhas, várias possibilidades. Eu, particularmente, eu entendo que o povo do Senhor, a igreja, não passará pela grande tribulação, mas também entendo e respeito quem pense de outra forma, até porque também a Bíblia acaba dando margem para isso. Mas entendendo também que pode estar se referindo no curso, no caminho da história, como também isso aqui pode estar se referindo à grande tribulação, né? Ou já o início da grande tribulação. Então, a gente precisa tomar aí cuidado para não dar uma resposta tão simples, né? Mas esse questionamento é pertinente, Celso, e muita gente realmente tem.
E é importante o que você falou, até o exemplo que você deu com relação ao Guilherme. Eu conheci o Guilherme quando menino, era um espoleta, e hoje é difícil até de ouvir a voz do Guilherme, né? Mas essa é a questão. Nós temos um pai que nos protege, e aqueles que são aí os ímpios e que não se arrependeram, eles é que serão punidos, né? Com relação ao verso 2 e o verso 3, né? Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e a gente percebe que essa fumaça é diferente daquela fumaça lá com relação às orações, é bem diferente. Lá é uma coisa abençoada, aqui é uma coisa terrível, né? E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, né? Nós temos aqui também o verso 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E nós temos aqui espíritos de obscuridade. E é interessante que como o espírito de obscuridade, ele atua aqui, né, no meio da sociedade, né, porque ele vai obscurecendo o entendimento do ser humano, né, ele vai conduzindo o ser humano às trevas, vai cegando o ser humano, né? Abismo simboliza a prisão e lugar das trevas, no qual os espíritos rebeldes estão reservados para o dia do julgamento, né? Aí nós temos 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, e também Judas, versículo 6, porque Judas só tem um capítulo, então Judas, verso 6. E menciona-se 7 vezes no Apocalipse essa questão aí do abismo, né? Lucas 8,31, conforme eu já destaquei também, irmão Celso, indica que se trata do lugar de moradia dos demônios, né? E também, quando nós temos a questão aí dos gafanhotos, lembrando que foi a 8ª praga no Egito, né? Êxodo 10, do verso 1 ao verso 20. E também a nação de Judá passou por uma grande devastação por conta da locusta, por conta da praga dos gafanhotos. Joel capítulo 2, verso 4 a 10. E é interessante que essas pragas, tanto no Egito quanto aqui, que o profeta Joel vai registrar, elas atingiram a natureza. Agora, esses gafanhotos aqui, na realidade, eles são demônios. E é para afetar os homens que não temem a Deus, né? E aí, quando o anjo, ele, seja Satanás ou um outro anjo, seja um anjo bom, um anjo mau, abriu o poço do abismo com a chave, e aí chave representa autoridade, né? Com a chave, com a autoridade que lhe foi dada, subiu fumaça que escureceu o sol e encheu o ar, e dessa fumaça, né, o ar ficou cheio, e dessa fumaça saíram terríveis gafanhotos ou locustas, que no Velho Testamento são símbolo do castigo divino. E a gente já falou aí, Êxodo, né, e agora capítulo 10, verso 13, e Joel, capítulo 1, verso 4. Então, na visão de João, não são gafanhotos verdadeiros, pois têm a capacidade de picar como escorpião. Então, olha aqui que junção, gafanhoto que causa devastação com escorpião que causa tormento. Então, devastação e tormenta aí na vida do ser humano, né? Causando dores terríveis, porém, na maioria das vezes, não levando à morte. E, como nós destacamos, não destroem a vegetação, mas atacam seres humanos e têm uma aparência muito estranha, né? E o fato dessas criaturas virem do abismo em sua descrição em comum, nos versos 7 a 11, indicam que são criaturas demoníacas, são espíritos malignos, são demônios. Então, imaginemos aí só essa imagem, né, do gafanhoto agindo como escorpião, né? Que aparência terrível, né? Tinha poder como os que têm os escorpiões na terra, então uma coisa terrível, né? É interessante que eles não deveriam, segundo o verso 4,
causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O verso 5, foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, né? Esses gafanhotos, muito distintos, eles terão uma missão diferente. Eles vão desprezar as coisas verdes, que são a comida dos gafanhotos naturais, né? E eles vão estar aí ferindo os homens que não têm o selo de Deus na testa, na fronte, né? E aí nós temos as limitações que Deus impõe às atividades dessas criaturas, indicam que ele ainda está no pleno controle dos acontecimentos. Quando a gente pensa que é os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, sobre a testa, né? Poder destruidor e atormentador do pecado, que no Império Romano manifestou-se pela corrupção moral, levando-o à decadência. Além disso, também simboliza o poder destruidor que não atingem os servos de Deus, marcados com o selo do Espírito Santo, e já não andam segundo a inclinação da natureza pecaminosa da carne, mas andam de acordo com o Espírito. E com relação aos 5 meses, existem alguns pensamentos, algumas interpretações, esse período de 5 meses aí que eles estariam atormentando aí os homens, né? E aí período que deve ser considerado não literal, né? E como nós já falamos, que o tempo no céu é diferente, né? Do tempo que nós temos aqui na Terra. E até com aquela coisa dos 5, houve 5 minutos, né? Silêncio, né? Por 5 minutos de silêncio no céu, e agora 5 meses. 5 minutos, agora 5 meses. Então, João está utilizando uma figura humana para poder expressar, né, o entendimento que ele teve dessas coisas no céu, né, dessas coisas celestiais. 5 meses, eu entendo que uma interpretação muito jóia e que eu tenho simpatia nesse período simbológico, período que vai da larva de um gafanhoto até a sua plenitude de ação. Então, desde a larva até a sua plenitude de ação, né, do gafanhoto, período de 5 meses. Esse é um período de atividade. Significa também que os demônios só podem agir debaixo da autoridade de Deus e no tempo que Deus o permite, né? Não mais do que esse tempo. Quando também terminar esse tempo, somente esse período que esses demônios poderão atuar com a permissão de Deus. Muito bom. Irmão Celso? Eu só queria pontuar alguma coisa do verso 6, quando ele fala da angústia, né, que as pessoas vão ter. Os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Tamanha será a aflição e a angústia que essas pessoas estarão passando, que a morte é um alívio. Não dá para entender que eles vai ter um suicídio coletivo, né? Não é nesse sentido. Mas eu entendo que é um sentido de que você não tem mais alegria na vida. Você não tem mais ambição pela vida. Você não tem mais desejo de viver. Você perdeu a alegria de viver. Isso é terrível. E não precisa chegar nesse tempo, a gente vê muita gente nos dias de hoje que a gente vive dessa forma, sem alegria de viver. Na palavra de Deus a gente vê várias vezes o Senhor falando de tenha ânimo, tenha Josué, Jesus mesmo fala lá para os discípulos, tem de bom ânimo, porque o desânimo é algo que provoca essa desinteresse pela vida. O desânimo é algo que traz essa tristeza em estar vivo. É como se as pessoas estivessem tristes em estar vivo e não tem nenhuma motivação para continuarem vivendo. Não que elas vão se matar, mas elas não têm nenhuma motivação em estar vivo, elas não têm nenhum interesse em continuar vivo, elas não têm nenhuma alegria em estar vivo. Acho que a maioria conhece casos assim, em que um casal, né,
de idosos, vive a vida inteira ali, criou seus filhos, e de repente um deles falece. Não demora muito, o outro acaba por tristeza, por melancolia, acaba indo embora. Você sente tanta falta, ele perdeu aquela alegria, aquela motivação, aquele desejo de estar vivo. Então, isso acaba trazendo até outras doenças psicossomáticas, porque a tristeza, o desânimo, ele causa isso. E a gente vê uma situação bem pior, até, né, para essas pessoas, nesse caso aqui, por tudo que estava acontecendo, mas aquele desinteresse em viver, aquela falta de ambição em estar vivo, aquela motivação, não havia alegria pela vida. E é muito triste, né, quando a gente conhece pessoas que estão assim, pessoas que não têm alegria em viver. Aí a gente tem que orar, tem que ajudar essas pessoas para que elas possam ter essa alegria, né? Algo que o Davi, ele na sua oração, ele pede ao Senhor, né? Senhor, me devolve a alegria da salvação, a alegria pela vida. O que Elias pedia assim, eu queria morrer, Senhor, me tira daqui, porque ele perdeu a alegria, ele perdeu a motivação pela vida, ele perdeu o interesse em viver, porque tudo que ele fazia, ele não estava vendo fruto, né? Ele não estava vendo resultado. E quando ele achou que tinha resolvido o problema, Jezabel se levantou e falou, não adianta, essa mulher não desiste, o povo não veio do meu lado, ele achou que estava sozinho, né? O Senhor falou assim, não está sozinho, tem mais gente lá que não se dobrou, não se curvou, mas esse desânimo causa uma falta de vontade de viver. E é algo que a gente tem visto muito nos nossos dias. O pastor até falou na sua mensagem lá, muita gente não tem voltado pelo desânimo, né? Não tem mais nada a ver, às vezes, com a pandemia. É o desânimo que se alojou no coração, na alma das pessoas, e que faz com que ela se desinteresse pela vida. E isso é muito triste e preocupante. E é realmente muito preocupante, irmãos. Muito preocupante mesmo. A gente tem aqui, queridos, um pano de fundo. O pastor Luizito mencionou Joel capítulo 2, né? O pano de fundo desse texto que a gente tem visto aqui em Apocalipse agora é o texto de Joel, tá? Mas ele começa lá do capítulo 1, Joel capítulo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 11. Então depois, com calma, se você tem realmente estudado, né, esses textos aqui de Apocalipse, não só ouvindo, mas com o intuito de aprender, de examinar um pouco mais a fundo, dê uma lida. Joel capítulo 1 e capítulo 2 são muitas semelhanças. Parece que, de fato, Deus está trazendo para o cumprimento aquilo que ele já havia dito, profetizado por meio de Joel, lá anos e anos atrás, tá? A relação dos gafanhotos com a escuridão, com a destruição. Eu acho muito interessante porque o gafanhoto, irmãos, ele era o único, talvez o único dos insetos considerado puro, inclusive para consumo. Se a gente for lembrar, João Batista se alimentava de mel e gafanhotos. Por quê? Porque Deus está usando a imagem, só a imagem, de um inseto tido como puro para causar a destruição daqueles impuros rebeldes e não eram impuros por uma falta de higiene, eram impuros por causa de uma impureza moral e espiritual. A gente percebe esse povo imoral, a gente percebe esse povo obstinado, rebelde, idólatra, e Deus traz a imagem de um animal puro para trazer o juízo, a condenação sobre a vida desse povo que não se arrepende. É como se Deus tivesse dado até a quarta trombeta, né? Deus dando chances de arrependimento. A partir do soar da quinta trombeta, é como se Deus tivesse dito assim, esgotou a chance de arrependimento, agora vem o juízo. Irmãos, eu creio nessa teoria, e isso nos mostra como a paciência de Deus ela também tem um limite. Deus é longânimo, é tardio, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Pedro fala sobre isso. Só que a longanimidade, ela também vai acabar. A paciência também vai chegar num ponto final. E depois disso virá o juízo. Não adianta, virá o juízo. O irmão Celso falou
Eles desejavam a morte, o texto fala, né? Que eles desejavam a morte como se a morte fosse a salvação. Irmãos, a morte não é a salvação. Né? E eu sei que não foi isso que o Celso falou, mas é o que dá a entender do texto. Né? O texto nos mostra que eles desejavam morrer para que o sofrimento acabasse. Mas o sofrimento não acaba após a morte, queridos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Após a morte, o sofrimento piora, porque é um sofrimento eterno. O choro e ranger de dentes que Mateus nos apresenta, eu já mencionei esses textos, e que Apocalipse aqui também nos mostra, ele só piora, é um choro eterno, um ranger de dentes eterno, um sofrimento eterno. Então a chance que nós temos de evitar esse sofrimento é hoje, é agora. Como? Entregando a nossa vida a Cristo, arrependendo dos nossos pecados, mudando de vida, mudando de conduta. Porque senão, irmãos, senão a gente não vai ter a marca de Deus na nossa vida, a gente vai ser alvo da destruição de um jeito ou de outro. Nós seremos alvo da destruição. Eu só vou mencionar um pouquinho dessa questão do tormento que os gafanhotos trazem para nós, até para a gente seguir nesses minutos que faltam e falar um pouquinho da aparência desses gafanhotos, né? Que para mim são verdadeiramente demônios. Eu falei sobre a teoria de que aquele anjo caído ou que desceu podia ser um anjo bom ou não um anjo mau, porque a teoria existe, mas para mim, irmãos, são demônios. Não, é difícil não pensar dessa forma. Originalmente, irmãos, esse termo aqui que João traz para nós, ele denota um ato de testar. Foi começando a ser um termo usado para testar metais. Depois ele foi usado ocasionalmente no mundo grego para o exame judicial, uma perícia judicial. Depois passou a ser usado para o teste de escravos e de outras pessoas através da tortura. Veja a evolução da palavra e do uso dessa palavra, da prática dela. Até que chegou ao sentido de torturar ou de atormentar. Atormentar por doença, Mateus capítulo 8, versículo 6. Torturar ou atormentar por dores de parto, Apocalipse 12, 2. Ou tormento mental, 2 Pedro 2, 8. E por fim, sobre o tormento ou a tortura por esforço físico, Marcos 6, 48. A gente está diante de um texto que mostra o Senhor usando demônios com características de um inseto que vai trazer devastação, que vai trazer morte, seja por praga, seja por enfermidade, seja por um esforço físico demasiado para sobreviver ou para fugir dessas enfermidades, dessas calamidades, por uma dor insuportável, como as grávidas sentem, e insuportável e inescapável, porque não dá para a grávida fugir das dores de parto, é inevitável o negócio. Então, irmãos, a gente está diante de um texto que mostra para a gente que o sofrimento por vir sobre os que não têm a marca de Deus, os que não pertencem a Cristo, é inevitável, é insuportável e acontecerá de várias maneiras, no aspecto físico, mental, psicológico, qualquer que seja o âmbito, vai acontecer. Vai acontecer. Apenas essas considerações. Pastor Lizeto. E é interessante que eles não poderiam matar os homens, só atormentar. Eles não tinham autorização para matar. Ou seja, então eles tinham poder para matar. Como o Senhor tem o poder aí, e o Senhor poderia ter conferido esse poder. Mas o Senhor falou, não, porque eu não quero que vocês matem. Então, assim, é o castigo mesmo do homem. Então, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? E aí o que acontece? Era para atormentar. E a gente percebe quantas pessoas que às vezes a eutanásia, né? A pessoa está num sofrimento, ela está querendo a morte, aí os familiares querem
solicitam, né, a junta médica para que aquele ente querido então venha a morrer para parar o sofrimento, né? Nesse caso, a ideia mesmo é de um tormento, de um sofrimento. Imagine aquela coisa cada vez mais intensa, né? E aí eles vão buscar a morte e não vão achar, né? Esses homens que não têm o selo de Deus na fronte, e terão um desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles, né? E é interessante, porque quem tem o domínio sobre a morte, muita gente pensa que é Satanás, não, é Deus, é o Senhor. O Senhor Jesus mesmo falou que os homens deveriam temer aquele que tem o poder de matar e lançar no inferno, né, os que são desobedientes a Deus. Para já entrar aqui na aparência dos demônios, aqui, no aspecto? Ok, né? Então, o verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Olha aí, está se falando de guerra. E aí a ideia de cavalaria, né? Essa cavalaria, né, do inferno, né? Que vem do abismo, né? Literalmente cavalaria do inferno. Né? Preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, né? Tinham também cabelos como cabelos de mulher, verso 8. Os seus dentes como dentes de leão. Verso 9. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Verso 10. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, né? Então, a operação desses gafanhotos, né, descrição e obediência ao mando do maligno, revela literalmente que são seres diabólicos e não insetos. Então, aqui a gente entende, apesar de tantas simbologias, que literalmente são demônios, né, e não insetos. E é interessante que essa descrição aqui que fala do poder deles com relação como tendo coroas parecendo de ouro na cabeça, ou seja, eles tinham assim uma autoridade. O seu rosto era como o rosto de homem, tinham também cabelos como cabelos de mulher. E aí está se falando nessa descrição desses espíritos, e nessa primeira característica aqui, né, depois da questão da cabeça tendo como que coroas parecendo de ouro, né? Depois a primeira característica, o rosto como o rosto de homem, e também tinham cabelos como cabelos de mulher. Essa descrição demonstra sensualidade, né? São espíritos de sensualidade. E nós percebemos o quanto o espírito de sensualidade ele atua no meio da sociedade. E aí nós temos também uma coisa interessante aqui, e uma outra descrição, né, é que os seus dentes como dentes de leão. Né? O que significa isso? Espíritos de violência. São espíritos de sensualidade, mas são espíritos de violência. Né? E aí nós temos também aqui que eles tinham coraças como coraças de ferro. O que significa isso? Interessante que o pastor Hernán Dias Lopes, ele diz que são espíritos de inatingibilidade. Eles não podem ser atingidos, eles não podem ser destruídos com armas humanas. E aí nós lembramos lá de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, né? Finalmente, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí é uma luta espiritual, e somente com armas espirituais que esses espíritos são derrotados, né? E a missão principal desses espíritos, segundo os versos 4 e 5, é atormentar aí aos homens, né? E aí as suas asas faziam, era como que o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. E aí
a questão mesmo de uma ação, né, num verdadeiro bando, porque aí os gafanhotos, eles andam em bando, eles vão fazendo aí toda a devastação, né? E aí nós já temos a questão da cauda como escorpiões, né, e ferrão, e o dano que a ferroada aí do escorpião causa é terrível, né? E por esse período aí de 5 meses que nós já falamos, né? E nós temos aí, então, essa ideia de que realmente são seres violentos, são seres terríveis, são seres literalmente demoníacos e com um poder destruidor e devastador, né? E já vou entrar aqui também no verso 11, tinham sobre eles, ou paro por aqui? Pode entrar, meu irmão. Pode entrar? Ok. Então, verso 11, tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, né, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Né? Abaddon é destruidor em hebraico. Né? E também nós temos aí traduzido abismo, Jó, capítulo 28. E Apolião tem o mesmo sentido em grego. Né? Destruição é a missão e especialidade deste grupo e do seu rei. Então, Abaddon e Apolião, na realidade, o sentido é destruição, devastação. Né? Então, destruição é a missão e a especialidade desse grupo, né? E também do seu rei, que seria Satanás ou anjo, ou a estrela caída, que abre o abismo no verso de número 1. E aí, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Ai, ai, ai. Mas esse primeiro ai aqui já é terrível, mas é terrível para aquele que não tem a proteção de Deus. E aí, conforme o pastor Ednei falou, arrependa-se dos pecados, consagre a vida ao Senhor, santifique-se, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E aí, o mal não terá autoridade sobre a vida daquele que é selado pelo Senhor. Glória a Deus. Celso, meu irmão. Não tenho muito mais a acrescentar, não, o pastor falou já, e eu concordo com essa linha, né, que ele trouxe aí, essa questão espiritual mesmo em relação aos gafanhotos. Eu estava lendo aí, dentro dessa pesquisa, tem uma linha, né, que entende esses gafanhotos como um exército humano mesmo, um exército militar, um exército árabe, né? Os profetas de Maomé, que vão ali difundindo a sua religião, vão causando terror, vão se expandindo durante esse período, que eles entendem ser uns 150 anos, e tem até alguns argumentos bem plausíveis mesmo. E só que uma coisa que não encaixa é essa parte de não tocar nos que têm o selo do Senhor. Justamente são os que mais vão sofrer com essa religião aí, são os que mais vão sofrer. Então, essa parte aí dos que têm o selo de Deus não seriam tocados, não vai se encaixar muito como esse exército árabe aí, quando começarem a implantar essa religião aí, eles vão causar muita destruição, muita morte entre os cristãos. Mas eu prefiro ficar com essa versão mesmo, que seriam demônios, essa parte espiritual mesmo, e não trazer para esse lado militar mesmo, um exército físico mesmo. Né? E quanto a essa ação sobre essa limitação, né, de não tocar na vida, eu trago novamente a lembrança de Jó, né, quando o Senhor falou assim, não, você pode... Teve uma primeira autorização, depois o demônio falou, não, mas ele ainda tem algumas coisas, então não, pode fazer mais algumas coisas, mas não toque na vida, né, não tire a vida dele. Então, como o pastor lembrou, só Deus tem esse poder, né? Só Ele pode tirar a nossa vida, porque Ele é o autor da vida, né? E mais ninguém tem poder sobre a nossa vida que não o nosso Deus. Amém.
Irmãos, eu também tenho dificuldade de não lembrar do texto de Jó, quando eu leio essa passagem aqui, eu realmente lembro, eu faço uma ligação mental com ela. Uma última coisa que me chama a atenção também é que os demônios vêm para guerrear, né? Eles vêm preparados para a guerra. A imagem parece ser de um cavalo romano nos tempos de guerra, e os relatos é de que esses cavalos romanos eram enormes, enormes. Eles eram muito bem treinados. Primeiro, a aparência deles era assustadora, né? Eles punham algumas peças, adereços ali, que tornavam esses cavalos assustadores. Então, o tamanho, a aparência já assustava, mas eles eram treinados para morder, e eles tinham sob os seus cascos, não eram ferraduras normais, eram ferraduras que pareciam navalhas. Então, os cavalos eram armas de guerra. Parece que João está evocando aí essa imagem para mostrar quão assustadores seriam esses gafanhotos. E aí depois tem todas as outras questões das aparências que o pastor Luizeto colocou muito bem, essas possibilidades da sensualidade, da violência, tudo isso. E, irmãos, eles não vêm, de acordo com esse texto, né, eles não vêm para ferir os que pertencem a Deus, eles vêm para ferir aqueles que não pertencem a Deus. É como se os demônios viessem ferir os seus próprios adoradores. É como se os demônios viessem para atormentar aqueles que, por muito tempo, os idolatraram. Porque a gente vai chegar, né? Mas a gente já tem mencionado isso, versos 20 e 21 aqui do capítulo 9 falam sobre isso. Sobre os idólatras, os adoradores de demônios e etc. Queridos, se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que fazia parte de uma religião que lida com ocultismo, com bruxaria, com feitiçaria, os relatos são terríveis. Terríveis. No tempo, e aí é um testemunho, né? No tempo que eu estive internado, aquele tempo lá que eu entrei sem saber o que tinha e saí sem saber o que tinha também, né? Mas fiz o que tinha que fazer lá dentro, graças a Deus. Era um quarto com 2 camas, e aí eu já contei esse testemunho, vou só relembrar. Dentro do meu quarto ficou um senhor que era pai de santo. E os relatos dele, ele pedia oração, ele suplicava, por favor cantem, por favor louvem, por favor orem, estou indo fazer exame, por favor orem por mim. Quando vocês não estão no quarto, quando eu saía para fazer algum exame e ele ficava sozinho, né? Quando vocês não estão no quarto, no caso eu e a Roseane, eu me sinto mal, porque os relatos são de tormento. Os relatos de uma pessoa à beira da morte, ou uma pessoa que tenta sair desse meio, são de tormento. Os demônios atormentam, tentam aprisionar pelo medo. E isso é só uma pontinha do que vai acontecer na eternidade dos que morrem sem Jesus. Então, irmãos, esses demônios descritos aqui como gafanhotos, né, eles vêm para atormentar aqueles que hoje os adoram, os servem. Queridos, não servir a Cristo, servir a si mesmo, as coisas deste mundo, servir ao diabo, aos demônios, é pedir para ser atormentado nessa vida e na eternidade. Pelo amor de Deus, se você não tem Jesus como seu Salvador ainda, se você está acompanhando essa EBD, você frequenta a igreja, mas você não é crente, não se converteu, você precisa entregar sua vida a Cristo. Precisa, porque esse dia vai chegar, você acreditando ou não. E vai chegar num piscar de olhos. A gente não sabe quando o nosso fim chegará, coletivamente ou individualmente. Tá? Então eu finalizo por aqui. Não sei se o pastor Luizeto quer fazer alguma colocação final, né? Mas fica um grande alerta para nós. Fica um grande alerta. As imagens, às vezes, são ilustrativas, tentativas do apóstolo João de retratar aquilo que ele via. Se é difícil para a gente entender, seria difícil também descrever o que a gente estaria vendo ali, como João viu.
mas é real. A gente pode não saber descrever ou entender, mas é real e vai acontecer. Quero orar com você para a gente encerrar por hoje, tá? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, paciente, um Deus longânimo, sim, tardio em irar-se, mas a tua ira vai chegar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque do mesmo jeito que o Senhor tentou, chamar a atenção, despertar esse povo aqui, como nós temos lido em Apocalipse, e esse povo que fala sobre um tempo que ainda virá, não sobre fatos já passados, o Senhor tem tentado nos despertar a toda a humanidade, Pai. Senhor, infelizmente, muitos têm tampado os ouvidos. Infelizmente, muitos têm sido indiferentes ao soar das tuas trombetas. Quando o Senhor usa a natureza, os eventos da natureza, quando o Senhor usa os rumores de guerra, as guerras, enfermidades e tantas outras coisas para chamar a nossa atenção, para mostrar o quanto a nossa confiança, Senhor, em nós mesmos, nas coisas deste mundo, o quanto essa confiança é tola, é incapaz, é insuficiente. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Senhor, se alguém está acompanhando ou vier a acompanhar essa mensagem, essa escola bíblica dominical, e ainda não pertence ao Senhor, ainda não decidiu por Cristo, ainda não foi iluminado ou iluminada, Pai, por amor do teu nome, traga o arrependimento, traga o despertamento espiritual. Que haja conversão, Senhor. Nós oramos para que a marca de Cristo, a marca do Senhor esteja sobre as nossas vidas, o selo do Espírito Santo sobre nós. Agora, Senhor, desde já e para todo sempre. Nós queremos viver, Deus, a eternidade contigo, adorando, celebrando, glorificando o teu nome diante da glória indizível, indescritível. Ó Deus, nós não queremos experimentar choro, ranger de dentes, trevas, sofrimento, tormento. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Pai, pedindo que o Senhor, por amor do Teu nome, desperte a nossa família, os nossos parentes, que o Senhor desperte os nossos irmãos que frequentam igrejas, mas que não fazem parte da igreja do Senhor, não são igreja de Deus. Desperta, Senhor, também, aviva, Senhor, aquece o coração dos nossos irmãos em Cristo, que estão desmotivados, aquelas, ó Deus, que não têm participado, que têm usado muitas vezes a pandemia, o suposto isolamento, distanciamento, como desculpa para um coração frio. Vão a tantos lugares, frequentam tantos ambientes, mas se escondem atrás da desculpa de que ir à igreja não é essencial, de que frequentar os cultos, participar das programações e até mesmo das transmissões não é necessário. Dizem que não se adaptaram a essa vida de transmissão do culto ou das programações, Senhor, culticas. Senhor, quantas desculpas que só mostram um coração frio, distante do Senhor. Tenha misericórdia. Aviva, aquece esse coração, Senhor. Desperta. E tenha misericórdia para a glória do Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.